Bom dia, meus amores do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô aqui meio desesperada, descabelada. Como que vocês dão conta desse aparelhinho pequenininho chamado celular? Isso não é coisa de Deus, não, meus amores. Eu tô com um mês de uso, eu tô pra surtar, eu tô pra enlouquecer com isso. Primeiro, toca quando não precisa tocar. Apita mensagem de WhatsApp quando não é pra apitar mensagem de WhatsApp. Aí você tá gravando uma mega aula, você tá se achando melhor professora do mundo, essa é top, arrebentei na aula. Você grava 20 minutos, aí você vai olhar, não gravou nada, não tem nada gravado. Socorro, me ajudem, oitavo ano, socorro, tô pra enlouquecer, tô pra surtar, é pra matar qualquer um, não é? Mas vamos deixar esse aparelho celular de lado. Um dia eu domo esse bicho. Já ouviu falar que tem um domador de cavalo? Eu vou ser a domadora desse aparelho celular. Ele vai ter que me engolir. Eu vou aprender a usar esse bichinho, vocês vão ver. Daqui um dia eu vou estar toda mandando figurinhas pra vocês. Ah, amei as figurinhas, quem tá me mandando aí no WhatsApp. Quem não tem meu número, pede aí pra algum aluno da sala, que eu já passei pra um monte de aluninho da sala. Eu não vou falar os nomes, porque assim, eu não pedi permissão pra estar falando o nome. E outra coisa também, eu tenho medo assim, de eu não falar o nome de alguém muito querido e depois a pessoa ficar chateada comigo. Porque, oitavo ano, eu amo vocês, é a turminha que eu mais adoro da escola, tá bom? Beijinhos, beijinhos. Então vamos lá começar. Qual que é o nosso conteúdo de hoje? Primeiro, professora Thaisa, gramática, português 1. Nosso livro, Tempo de Português, oitavo ano. Quem utiliza esse livro? Professora de Português 1, Gramática. Professor de Português 2, Simone, Leitura e Interpretação. Professora Edmar, Redação. Você tem 3 professores que utilizam o mesmo livro. Mas eu, professora Thaisa, vou estar usando só a parte de gramática. Tá legal? Hoje nós vamos estar estudando objeto direto e indireto. Prof, que é isso, objeto direto e indireto? Meu Deus, o que é objeto direto e indireto? Complemento verbal. O que é complemento verbal? Complementa quem? O verbo. Que verbo é esse? Os verbos transitivos diretos e indiretos. Então, o complemento verbal, como o nome diz, ele complementa o verbo. E esses complementos verbais recebem o nome de objeto direto e objeto indireto. O que é objeto direto e indireto, oitavo ano? Complemento verbal. Yes! Turminha que eu amo e adoro. Objeto direto e indireto é o quê? Complemento verbal. Objeto direto complementa o sentido de um verbo transitivo direto, sem a presença obrigatória de uma preposição. Pode até ter preposição, mas não é obrigatório ter. Indica o paciente da ação verbal, ou seja, o elemento que sofre a ação verbal. Verbos transitivos diretos são verbos que necessitam de um complemento que conclua o seu sentido, respondendo principalmente as perguntas o que ou quem. Ah, toda vez que eu estiver analisando uma frase para saber se é objeto direto, eu faço a pergunta o que, quem? Objeto direto, eu faço as perguntas o que, quem? Deu para captar aí, oitavo? Exemplo de objeto direto representado por um substantivo. Mariana comeu. O quê? Uma pizza. Deu para entender aí? Deu? Então, uma pizza é objeto direto. Ok? E uma pizza, Mariana comeu. Uma pizza, comeu o quê? Né? O comeu aí é um verbo, não é isso? Tá bom? Então, complementa o verbo. Ana esperava. A quem? Quem Ana esperava? Sua irmã. Tá bom? A irmã. Ok? Objeto direto representado por um pronome substantivo. Guardei. Ok. Isto com muito cuidado. Os pais fizeram. O quê? Tudo para a festa da filha. Objeto direto representado por um pronome oblíquo átono, que é o, a, os,
né, te, se, nós, vós. O primo deixou a sozinha. Olha o a aí, ó, que é um pronome oblíquo. Então, objeto direto. Ela ama o quê? Ela ama o muito. Ó o aí, ó. O o é pronome oblíquo átono. Objeto direto representado por uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Orações subordinadas nós não começamos a usar ainda, mas perceba o nome, orações subordinadas. Subordinadas não demonstra uma dependência, quer dizer que nessa oração tem uma dependência, tá bom? O primo deixou. Deixou a quem? Deixou-a sozinha. Olha o aí, ó, né? Quero que você seja meu marido. Quero o quê? Que você seja meu marido. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Os funcionários não sabiam. O que os funcionários não sabiam? Que era dia de despedirmos, tá bom? Objeto direto preposicionado. No objeto direto, geralmente, não há preposição. Objeto direto, geralmente, não há preposição. Mas dentro da língua portuguesa, nem tudo que é regra continua sendo como regra. Porque sempre dentro da língua portuguesa tem assim, mas se for dessa forma, contudo, entretanto. Então, toda regra dentro da língua portuguesa tem uma contra-regra. Quando se refere quando o objeto direto pode vir precedido da preposição a, quando se refere a um substantivo próprio, quando se refere a um pronome oblíquo átono, quando se refere a um pronome indefinido, quando se refere a um pronome relativo quem, quando se refere ao numeral ambos e ambas, quando se pretende evitar a ambiguidade na leitura da frase. Ofenderam. A quem? A mim, a Pedro e a todos. Olha o uso aí, ó. Antes do que? Do nome próprio, tá bom? Eu tenho um amigo a quem perguntar isso. Olha o pronome relativo quem. O diretor contratou a ambas. Olha aí o numeral ambas, tá bom? Ao pai, o filho ama. Objeto direto pleonástico. Olha a língua rebolando dentro da boca. Pleonástico. É quase um quadradinho com a língua, ó. Pleonástico. Objeto direto pleonástico é quando eu faço a repetição dentro da frase do objeto direto. Como assim, professora? Aquela música ouvia muito na minha juventude. Onde você repetiu o objeto direto? Aquela música, objeto direto. Tá bom? Ouvia muito na minha juventude. Quando eu coloquei ouvia ouvia quem? Aquela música. Tá bom? Então, o a aí, ó, relacionou quem? Ao objeto direto, aquela música. Então, quando eu repetir 2 vezes o objeto direto dentro de uma única frase, ele é pleonástico. Por quê? Porque tem a repetição dentro da frase. Os presentes, a Marília recebeu os. Os presentes, a Marília recebeu os. O que a Marília recebeu os? Os presentes. Então, eu repeti os presentes, Marília recebeu os. Tá vendo? O objeto direto pleonástico, na mesma frase, a referência ao objeto direto 2 vezes. Ok, meninos? Ok? Deu para entender? Objeto direto pleonástico é a repetição dentro de uma única frase, 2 ou mais vezes de quem? Do objeto direto. Geralmente com o uso de quem, gente? Do pronome oblíquo. Vamos lá. Objeto indireto. Objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto, com a presença obrigatória de uma preposição. Vocês lembram que eu falei? No objeto direto, não tem a presença obrigatória da preposição. Já no objeto indireto, tem preposição. Objeto indireto, preposição. Objeto indireto, preposição. Acorda, menina, acorda, menina. Objeto indireto, preposição.
Ok, meus amores? Objeto indireto, preposição. Olha só. No objeto indireto, indica o paciente da ação verbal, ou seja, o elemento a qual se destina a ação verbal. Verbos transitivos indiretos são verbos que necessitam de um complemento para que conclua o seu sentido. Objetos indiretos são representados principalmente por substantivos, pelos pronomes oblíquo lhe e lhes, e por orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas. Objeto indireto representado por um substantivo. No objeto indireto, a gente faz aquelas famosas perguntinhas, ó. De que, para que, de quem, para que, em quem. Quais são as famosas perguntinhas, professora? De que? Olha o de aí, que é a preposição. De que? Para que? Olha o para aí. Para que? De quem? Para quem? Em quem? Quais são as famosas perguntinhas, professora? De que? Para que? De quem? Para quem? Em quem? Quais são as famosas perguntinhas, professora? De que? Para que? De quem? Para quem? Em quem? Objeto indireto representado por um substantivo. Eu duvidei da opinião do garoto. Eu duvidei de quê? Da opinião do garoto. O aluno respondeu a pergunta das professoras. O aluno respondeu a quem? A pergunta das professoras. Tá bom? Objeto indireto representado por um pronome oblíquo. Enviei-lhes toda a minha correspondência. Afasta o cachorro de mim. Objeto indireto representado por uma oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Oração subordinada é a a dependência, tá legal? Não esquece disso. Oração subordinada, dependência, tá bom? Objeto indireto não preposicionado, tá vendo? Dentro da língua portuguesa, sempre tem aquele vai e vem. Opa, é obrigatório o uso da preposição. Opa, mas eu tenho um objeto indireto não preposicionado. Alguns objetos indiretos podem aparecer sem preposição, quando são representados por um pronome oblíquo. Me, te, lhe, nós, vós, lhes. Professora, o que é isso? Você tá nos xingando? Não. Pronome oblíquo. Me, te, lhe, nós, vós, lhes. O juiz declamou-me culpada. Teu pai deu-te uma palmada. Objeto indireto pleonástico. Mesma coisa do objeto direto pleonástico, quando tem o quê? A repetição. Meus amores, quando eu vou repetindo dentro da mesma frase o objeto indireto, aí eu repito lá, ó, dentro da mesma frase, ele é objeto indireto pleonástico. Então, geralmente, o objeto indireto vem no início da frase e é repetido utilizando um pronome, tá legal? Aos meus filhos, dei-lhes muito carinho. A quem eu dei muito carinho? Aos meus filhos. O lhes aqui é o quê? Não é pronome oblíquo? Aos funcionários, pedi-lhe um esclarecimento. A quem eu pedi esclarecimento? Aos funcionários. O lhe não é pronome oblíquo? Tá bom? Então, é objeto indireto pleonástico, porque houve repetição dentro da mesma frase, utilizando o quê? Pronome oblíquo. Característica do objeto indireto pleonástico. O objeto indireto vem no início da frase. Diferença entre objeto direto e adjunto adverbial. O objeto direto, como eu falei bem no início da nossa videoaula aí, ele é o quê? Ele é um complemento verbal. Ele complementa o verbo. Sem o objeto direto, perde o sentido, tá bom? Ele complementa, então é obrigatório ele dentro da frase. Já o adjunto adverbial, ele é um acessório, como se fosse um brinco, um anel, é algo a mais, é acessório. Ele não precisa dele para a frase ter sentido, tá bom? Então, objeto indireto é o quê? Complemento. Adjunto adverbial, acessório. Objeto indireto complementa quem? Sentido de um verbo. Beijo, beijos, beijos. Até a próxima.